Amém? Então vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Abra aí comigo a sua Bíblia em Romanos. Romanos, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8, os versos 31. Em nome de Jesus. Amém? Romanos 8, a partir do verso 31. Diz assim para mim e para você, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nessa noite. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus, nós te damos graças porque o Senhor é bom, por essa oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, e reunidas em teu nome, apesar da distância. Nós estamos conectados junto ao teu trono por meio de Jesus Cristo. E agora, Deus, que eu vou compartilhar essa palavra. Eu quero pedir uma vez mais, Deus, que a minha voz seja a tua voz, que a minha boca, Deus, seja a tua boca, e que eu seja, Pai, pela tua infinita graça e misericórdia, canal de bênção para a vida dos meus irmãos, canal de bênção para a vida das minhas irmãs, canal de bênção para essas pessoas que estão agora ouvindo a tua palavra. Tudo seja feito para a glória e honra do seu nome, e que essa noite seja a noite de salvação. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Meu irmão, minha irmã, então eu quero compartilhar essa palavra com você nessa noite, nesse texto de Romanos. E nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que a carta de Romanos, ela foi escrita por Paulo. Não foi Paulo que criou, que fundou essa comunidade de Roma, mas Paulo pastoreou esta comunidade através das suas cartas. E essa carta de Romanos, que é uma carta bem grande, com 16 capítulos, Paulo, então, ele vai expor de forma bem ordenada o Evangelho de Cristo. E aí, Paulo, ele vai apresentar os princípios do Evangelho. Ele apresenta os princípios, ou seja, a teoria do Evangelho, os princípios do Evangelho, e ele também se preocupa em ensinar como que aquela comunidade iria colocar em prática esses ensinamentos que ele tem ensinado sobre o Evangelho de Cristo. Então, a carta de Romanos, ele vai trabalhar sobre isso, a teoria, os princípios do Evangelho e como colocar esses princípios em prática. E também ele vai dizer a nossa mensagem central, que é: a salvação é pela graça. A salvação é pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então, isso nós podemos dizer que é um resumo geral da carta de Romanos. Os princípios
do Evangelho do Reino, como a gente aplicar esses princípios na nossa vida e que a salvação é pela graça de Deus mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Muito bem. E esse texto que nós separamos, então, para a gente estar compartilhando nessa noite com você, meu irmão e minha irmã, é bem interessante que tem uma pergunta nesse versículo, principalmente no versículo 31, uma pergunta muito conhecida, né, que na verdade é uma afirmação de fé, mas que muitas pessoas falam sem mesmo às vezes saber a profundidade dessa pergunta. E de que pergunta que eu tô falando? Qual pergunta é essa? Tá no versículo 31, super conhecida, que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E é interessante, irmãos e irmãs, que nesta afirmação, nessa pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos uma afirmação da nossa fé. Paulo, através dessa pergunta, ele vai encorajar aquela comunidade de Roma e vai também nos encorajar a permanecermos com a nossa fé em Cristo Jesus. Ele faz essa pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que através dessa pergunta nós temos uma oportunidade para fortalecer a nossa fé? Veja bem, Paulo, ele não pergunta assim: quem é contra nós? Ele não faz essa pergunta, porque se ele fizesse essa pergunta, com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, o inferno e seus enviados das mais derivadas formas, né, iriam nos atacar, iriam nos bombardear com toda espécie de resposta. Mas a pergunta que Paulo faz não é quem é contra nós. Mas a pergunta que Paulo faz é: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o que isso significa? Meu irmão, minha irmã, o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte: se Deus é por nós, ou seja, se o Criador de todas as coisas é por nós. No nosso culto agora tinha um cântico na liturgia que era Poderoso Deus, né? Então, se o Criador de todas as coisas, se o Deus da vida, se o Deus que tem o domínio da vida e da morte nas suas mãos, se o Deus que criou todas as coisas, que está presente em todos os lugares, se esse Deus é por nós, nós não precisamos ter medo de nada. Paulo está afirmando isso para mim e para você. Ainda, meus irmãos e minhas irmãs, que o inferno se levante contra nós. Nós não precisamos ter medo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente seja atacado com toda sorte de tribulação e coisas nesse sentido, nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos dizer também, meus irmãos e minhas irmãs, que ainda que o nosso mundo exterior ele esteja num caos, nós ainda assim estaremos protegidos, porque se Deus é por nós, se o Criador é por nós, se o Todo-Poderoso é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, nessa pergunta, Paulo, ele já dá uma oportunidade para a igreja de Roma, para mim e para você, sermos fortalecidos na fé e ter essa certeza e essa convicção de que o Deus Criador está conosco. Então, por isso, nada pode vir contra nós. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória aí se você está entendendo essa palavra? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu vou te pedir, meu irmão e minha irmã, para você permanecer com a sua Bíblia aberta ao longo de toda essa palavra, que a gente vai ler vários textos. Dentro desse texto que nós lemos, mas nós vamos ler alguns versículos. Amém? Então você está entendendo até agora? Paulo ele não pergunta quem é contra nós. Ele afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ok? E aí o início do verso 31 diz assim, ó: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Meus irmãos e minhas irmãs, que coisas são essas que Paulo está se referindo aqui? Que coisas são essas que ele está se referindo aqui? E aí, quando a gente vai lendo todo o texto, a gente entende que ele está se referindo a situações que podem vir contra nós. Por isso que ele faz a pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que a ênfase da pergunta não está em quem é contra nós,
Mas a ênfase da pergunta está em se Deus é por nós. Ou seja, a ênfase não está em quem está contra, mas em quem está a favor. E quem está a favor é o nosso Deus. Amém? Glória a Jesus por isso, meus irmãos e minhas irmãs. Então, o que diremos acerca dessas coisas? E que coisas são essas? Coisas, meus irmãos e minhas irmãs, que podem vir contra nós. E aí, é importante pontuar que mesmo eu e você, nós temos a certeza e a convicção de que o Deus poderoso está conosco. Isso não anula, meus irmãos e minhas irmãs, a gente de viver situações que a gente não gostaria de viver. Isso não anula, meus irmãos e minhas irmãs, as coisas virem contra nós. O fato de Deus estar conosco não anula situações ruins que vêm sobre a nossa vida. A gente sabe que Ele está conosco. E quando essas coisas vêm sobre nós, nós temos a certeza e a convicção de que Ele estará conosco. Amém? Glória a Deus. Nós podemos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus está com a gente. O Deus Criador poderoso está com a gente. Mas isso não anula situações de vir contra a gente na nossa vida emocional, na nossa vida física, na nossa vida espiritual. Você está entendendo? O fato do Deus poderoso estar com a gente não anula isso da gente. A gente pode enfrentar essas situações. Tanto é que Paulo ele vai apresentar para nós, a partir do verso 35, algumas situações que podem vir contra nós. Mas mesmo que essas situações venham contra nós, tenha certeza no seu coração de que nada pode nos atacar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí, irmãos e irmãs, voltando aqui para o texto, ele vai apresentar para nós algumas possibilidades de situações que podem vir contra a gente, seja no nível emocional, seja no nível espiritual, ou seja no nível físico. E aí ele apresenta para nós o quê? Tribulação, que a gente pode incluir em qual nível aí? A gente pode incluir, digamos assim, no nível espiritual. A angústia, a gente pode atribuir o nível emocional. A perseguição, podemos incluir aí no nível físico. A fome, no nível material. O perigo e a espada na questão física. E tantas outras situações que hoje eu e você nós poderíamos citar aqui, de situações que vêm contra a gente. Vem contra as nossas emoções, vem contra a nossa vida emocional, contra a nossa vida espiritual, contra a nossa vida física, contra a nossa vida de um modo geral. Tantas situações. Paulo listou algumas dessas aqui para nós. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, uma vez mais eu quero dizer, o fato de Deus estar conosco não anula essas situações de virem contra a gente. Agora, presta atenção aqui no que eu vou dizer. É bem verdade, meus irmãos e minhas irmãs, e você que está me ouvindo aí também, que algumas situações que vêm contra nós, às vezes, essa situação vem contra nós porque a gente mesmo procurou. É ou não é? Então é para você pensar aí. A pergunta é, já veio alguma coisa contra você que você mesmo procurou? É para você pensar. E como eu gosto sempre de dizer, essa perguntinha é para você perder a noite de sono. Já veio alguma coisa contra você que você mesmo procurou? Porque às vezes a gente procura, não é assim? Às vezes a gente procura. Então guarda aí essa pergunta aí no seu coração. Mas o fato é que o Deus de Israel, ele está conosco e por isso a gente não precisa ter medo de nada. Amém? A verdade, irmãos e irmãs, é que situações vêm sobre a nossa vida, situações que fogem ao nosso controle. É ou não é? A gente vive um monte de situações que fogem ao nosso controle. Por exemplo, essa crise que a gente está vivendo agora é algo que fugiu do nosso controle. Não é assim? A gente vive essas questões. Mas aí eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra na sua vida, que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus. É a palavra que afirma isso para nós. Somos mais que vencedores. Por quê? Porque Deus está conosco. Glória a Deus. Somos mais que vencedores. É o versículo... Vai dizer para nós o versículo 37 isso, que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas aí, gente, eu tenho que falar uma questão muito real para vocês aqui. Essa certeza da vitória, sabe que
Todo aquele e aquela que tem Cristo no coração tem. Eu tenho certeza que você tem essa certeza no seu coração, essa certeza da vitória, essa certeza de que quando vier situações contra a nossa vida, que nós seremos mais que vencedores. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, não é para todas as pessoas. Não é. Infelizmente, não é para todas as pessoas. Infelizmente, essa certeza da vitória, nem todas as pessoas têm acesso. Por isso que não é para todo mundo. Não, presta atenção. Não é que seja a vontade de Deus que essa vitória, que essa certeza da vitória seja apenas para algumas pessoas. Não. A vontade de Deus é que todas as pessoas tenham acesso a essa vitória. Porém, o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus de liberdade. E por ser um Deus de liberdade, ele escolhe, ele aceita a escolha de cada pessoa. Ele escolhe ele aceita a escolha de cada pessoa. E o fato é, meus irmãos, minhas irmãs, que essa certeza da vitória de coisas que vêm contra nós, essa certeza, meus irmãos e minhas irmãs, só vai experimentar de forma real e concreta aqueles e aquelas que estão submetidos ao senhorio de Cristo. Por isso que eu falei que, infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso a essa certeza da vitória. Nem todas as pessoas experimentam isso. Nem todas as pessoas podem se apropriar dessa palavra. Porque essa palavra de vitória só é para aquele e aquela que está sobre o senhorio de Cristo Jesus. Aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados e desejam viver uma vida em conformidade à palavra de Deus. Amém? Você entendeu então por que eu disse que infelizmente essa palavra de vitória não é para todo mundo? Porque tem um requisito. E o requisito para você acessar essa palavra de vitória é pertencer a Cristo Jesus, é entregar a sua vida a Ele, é pertencer a Ele de corpo, alma e espírito. E aí, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja pensando assim, nossa, que palavra radical. Mas eu quero te dizer que essa palavra é uma palavra radical, sim. É uma palavra radical, sim. Mas ela não é uma palavra minha, meu irmão, minha irmã. Não sou eu que estou dizendo isso. Mas é a palavra de Deus que mostra isso para nós. Que essa palavra de vitória só tem acesso quem está submetido ao senhorio de Cristo. Qual é o versículo que a gente fala assim, o resumo da Bíblia? João 3,16. O que diz para nós em João 3,16? Eu quero ler com você. Eu sei que você sabe de cor esse versículo. Eu também sei, mas eu quero ler com você. Olha só o que diz. Por isso que essa palavra minha, meu irmão, que eu tô falando para você agora, minha irmã, e para você que tá me ouvindo agora, não é uma palavra radical. Não, é uma palavra bíblica. Essa certeza da vitória, ela está acessível a todas as pessoas, porém nem todas elas têm acesso, porque para ter acesso a essa palavra de vitória, precisa estar submetida ao senhorio de Cristo. E quem é que está submetido ao senhorio de Cristo? Aquele que crê em Jesus Cristo. João 3,16, olha o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, essa vida eterna, essa graça, essa certeza da vitória, o desejo de Deus é que todas as pessoas tenham acesso. Mas é quem que vai ter acesso tanto à vida eterna quanto a essa palavra de vitória? Todo aquele que crê. Então é necessário crer no Filho de Deus. É necessário crer em Jesus Cristo. E aí, meu irmão e minha irmã, e você também que está me ouvindo nesse momento, crer em Jesus Cristo é mais do que apenas acreditar na existência dele. Crer em Jesus Cristo é mais do que saber dele. Crer em Jesus Cristo é mais do que falar o nome dele às vezes. Crer em Jesus Cristo vai além. Crer em Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs,
Sabe o que é? É se submeter ao senhorio dele, é falar, Jesus, eu quero ser como o Senhor, eu quero pensar como o Senhor, eu quero sentir como o Senhor, eu quero viver como o Senhor, eu quero agir como o Senhor. Isso é estar submetido ao senhorio de Cristo. Isso é crer em Jesus Cristo, é confessar com a sua boca e com o seu coração, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu me arrependo, ó Deus, dos meus pecados e eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Isso é crer em Jesus Cristo. E aí, meu irmão e minha irmã, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu gosto de pregar fazendo pergunta. E a pergunta que eu quero te fazer agora: você crer em Jesus Cristo ou apenas sabe da existência dele? Para você pensar também nessa pergunta. Já tem duas perguntas para você pensar. A primeira é: se já vieram coisas contra você que você mesmo procurou. E essa pergunta agora: você crer em Jesus Cristo ou apenas sabe da existência dele? Porque saber da existência dele é uma coisa, agora crer nele é outra coisa. Crer nele é se submeter ao senhorio de Cristo Jesus. Amém? Você está entendendo essa palavra, meu irmão, minha irmã? Você que está aí nos ouvindo, você está entendendo essa palavra? Está tocando o seu coração em nome de Jesus? Eu quero crer em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, que essa palavra vai tocar a sua vida em nome de Jesus. E eu quero crer que se você, por acaso, só sabia da existência de Jesus, mas não cria nele como Senhor da sua vida, como senhorio absoluto da sua vida, eu quero crer em nome de Jesus que vai mudar para a glória de Deus. E você também vai ter acesso, em nome de Jesus, a essa palavra de vitória, em nome de Cristo Jesus. Amém? Porque quando a gente crê, meus irmãos, em Jesus Cristo, não apenas da boca para fora, mas a gente se submete ao senhorio dele, sabe? Quando a gente se submete ao senhorio dele, fala, Senhor, Jesus Cristo, o Senhor é o Deus da minha vida. Eu não vivo sem o Senhor e eu quero ser como o Senhor. De fato, eu quero ser uma discípula tua. De fato, eu quero ser um discípulo seu, porque eu quero pensar, agir, viver como o Senhor. Sabe o que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Nós podemos declarar com toda a nossa força e com todo o nosso coração. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Glória a Deus, porque quando a gente submete, meus irmãos, ao senhorio de Jesus, ele permanece conosco sempre e por isso a vitória já está garantida em todos os aspectos da nossa vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus aí em nome de Jesus se você está entendendo essa palavra? Para a glória e honra do nome do nosso Deus. E aí, irmãos e irmãs, para encerrar, eu quero afirmar uma vez mais que essa certeza da vitória, nesse tempo de tribulação que a gente está vivendo, faz um teste aí, conversa com um cristão verdadeiro. Conversa com alguém da nossa igreja, da Igreja Metodista em Pinheiral. Conversa com alguém. Vê se essa pessoa só vai ter palavra de esperança para você. Claro que vai. Essa pessoa vai ter uma palavra de paz pro seu coração. Ela não vai ficar jogando coisa para baixo, não. Por quê? Porque eu creio em nome de Jesus que os irmãos e as irmãs ali da Igreja de Pinheiral estão submetidos ao senhorio de Cristo Jesus, têm acesso a essa certeza da vitória, que ainda que esteja um caos aí fora, ainda que o mundo esteja um caos, dentro do nosso coração está em paz, porque Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e a gente sabe que a vitória é nossa em nome de Jesus. E a maior vitória é a certeza de que Deus e o Emmanuel estará sempre conosco. Muito bem, meu irmão e minha irmã, essa era a palavra de hoje para o seu coração. Em nome de Jesus, sabe? E aí, eu não poderia encerrar sem fazer mais algumas perguntas. Eu não sei que grupo de pessoas que você está, mas a palavra hoje foi uma palavra de vitória, glória a Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, para renovar nossa fé, para renovar nossa esperança em Cristo Jesus. Glória a Deus, essa palavra foi essa. Mas o fato é, meus irmãos e minhas irmãs, que existem dois grupos de pessoas. Existe um grupo de pessoas que tem acesso a essa palavra de vitória, não apenas de ouvir, mas de viver na vida, de viver no concreto, de viver na vida cotidiana, de viver no pega pra capar, como eu gosto de dizer lá na igreja, não é assim? Tem um grupo de pessoas que se apropria dessa palavra e de fato sente que Deus está com ele em todos os momentos da vida. E tem outro grupo, meus irmãos e minhas irmãs, de pessoas que infelizmente não tem isso. Não tem essa certeza, não tem essa segurança, não tem essa convicção que vai dar certo, que vai passar. Porque infelizmente não estão submetidos
ao senhorio de Cristo Jesus. Então, nessa noite, em nome de Jesus, quero fazer mais uma pergunta. Que grupo de pessoas que você está? Você está no grupo de pessoas que têm acesso a essa palavra de vitória e muito mais do que ter acesso a essa palavra de vitória, tem essa palavra de vitória real na vida concreta? Ou você está no grupo de pessoas que gostaria de ter acesso a essa palavra de vitória? Que gostaria de se sentir nesse tempo de caos mundial, de coronavírus, de pandemia, de isolamento social, nesse tempo, você também gostaria de ter a paz e a segurança